Espírito Santo de Deus, iremos ministrar a Tua palavra. Que você venha me usar como pregador para trazer a mensagem à Tua amada noiva, à Tua amada igreja que está aqui, que são os meus irmãos. Fale conosco através da Tua palavra, que as nossas mentes agora, que os nossos corações agora, estejam cativos à palavra do Senhor, porque o alimento espiritual, o alimento da nossa alma é a palavra do Senhor. Conduz, Espírito Santo, esta pregação, em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, quem puder ficar de pé, fique de pé. Quem não puder pode ficar sentado mesmo, amém? Diz assim a palavra do Senhor: fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhe faltava oportunidade. Digo isto, não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de fome, tanto de ter em abundância como de passar a necessidade ou escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu quero que a igreja toda fale o versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Mais uma vez que está abaixo. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Podeis assentar, irmãos. Amados, aqui o apóstolo Paulo, com essa carta encorajadora para a igreja que estava na cidade de Filipos. O apóstolo Paulo, segundo estudiosos, teólogos, diz que ao escrever essa carta, ele estava preso em Roma. E ali, através da guarda pretoriana, pelo imperador, o apóstolo Paulo, algemado, acorrentado, preso, ele escreve uma das mais belas cartas para os cristãos que são vocês, encorajando e dizendo: tudo posso em Jesus que me fortalece. Eu posso todas as coisas, porque é Jesus que me fortalece. São palavras de ânimo para mim e para você, onde as circunstâncias não vão afetar a nossa vida cristã. Eu chamo de maturidade cristã. Pastor, o que é maturidade? É o estado de pleno desenvolvimento físico, mental ou emocional, caracterizado pela capacidade de agir com sensatez, responsabilidade e equilíbrio. Isso é maturidade. E o homem que os seus aventais, o homem que os seus lenços que ele usava, distribuído para os enfermos, distribuído para as pessoas endemoniadas, e diz a palavra que os lenços do apóstolo Paulo, os aventais do apóstolo Paulo, faziam milagres e prodígios através do Espírito Santo de Deus. Um homem que foi usado por Deus para expulsar demônios, para ganhar almas para Jesus Cristo. Um homem que foi usado por Deus para levar o evangelho da salvação de Jesus Cristo, agora está acorrentado, agora está aprisionado numa prisão. Pastor, mas um homem desse, que foi usado por Deus, um homem desse que foi usado para fazer muitos milagres, curas através do Espírito Santo, agora ele está ali
em seu final de vida aprisionado, encarcerado, acorrentado. Mas eu quero dizer para você, como ele diz, o Evangelho, a palavra de Deus, ela não está algemada, ela está livre para todo que nele crê, porque traz a salvação em Jesus Cristo. Em meados do ano 60 a 62 depois de Cristo, este homem preso, ele escreve, Beto, uma das mais belas cartas aos filipenses, a igreja que estava na cidade de Filipe. É uma carta para nos encorajar, é uma carta que nos dá uma injeção de ânimo, em dizer: eu posso todas as coisas em Jesus Cristo que me fortalece. Eu sei estar honrado, como eu sei estar humilhado. Eu sei em ter abundância de alimentos, como eu sei também das circunstâncias em passar fome. Eu sei que estou alegre, mas vem a circunstância muitas vezes da vida que vai me deixar triste. Mas saiba, porém, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E quem te fortalece é Jesus Cristo. Vimos essa frase, vimos esse versículo espalhado não só em Belo Horizonte, mas para o Brasil e para o mundo. Muitas vezes eu na direção, dirigindo o carro, vejo esse versículo pregado no carro da frente, na traseira do carro da frente. Filipenses 4,13: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas essa pergunta que eu faço para vocês nessa manhã é o seguinte: será realmente que podemos todas as coisas em Jesus Cristo que nos fortalece? Vocês não precisam responder, guardem para si, porque dizemos por palavras: posso todas as coisas em Jesus que me fortalece. Mas o desenvolver da maturidade cristã são para poucos. Nem todos têm essa maturidade cristã, igual o apóstolo Paulo, que passou fome, que teve abundância de alimentos, que aprendeu a viver em toda e qualquer circunstância da vida. Às vezes está calor demais, nós reclamamos: nossa, hoje está muito calor. Às vezes está chovendo demais, nós começamos a reclamar: nossa, essa chuva não para. Começamos até mesmo a questionar a Deus e começamos a reclamar da vida. Mas o que eu quero dizer para vocês nessa manhã, que possamos ter essa maturidade cristã, porque o fim é proveitoso. Muitos começam bem no Evangelho de Jesus Cristo, mas vem uma tribulação, mas vem uma dificuldade. Sabe o que eles fazem? Abandonam o Evangelho de Jesus Cristo. Mas aqui está dizendo: um homem que tem relacionamento com Deus, um homem que tem maturidade cristã, em dizer que qualquer circunstância da vida dele, ele já estava acostumado a passar. A vida com Jesus Cristo não é somente mar de rosas. Eu vou para Jesus agora e todos os meus problemas serão resolvidos. É engano seu, porque o próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aprendeu o segredo de toda e qualquer circunstância da vida, e o segredo é estar com Jesus Cristo em todas elas. As dificuldades servem para o crescimento espiritual, maturidade, sabedoria e para nos lembrar de total
quando passamos por uma tribulação, quando passamos por uma dificuldade, quando passamos por uma adversidade, aí nós temos que deixar Deus agir por nós. Não é na força do seu braço, não é na força e da sua inteligência, nem da sua sabedoria, mas é total dependência de Deus. E eu quero alertar-vos que hoje, em pleno século 21, existe o mal do século. Se vocês não sabem, eu quero dizer para vocês nessa manhã, chama-se depressão, ansiedade. E estudando sobre a ansiedade, estudando sobre a depressão, eu pude constatar pelos estudos que o Brasil, o nosso país, está em primeiro lugar em ansiedade. Brasileiro é ansioso, ou seja, falta de Deus. O Brasil está em primeiro lugar na ansiedade. Por quê? Porque falta, Beto, depender de Deus. Muitos até falam de Jesus Cristo, muitos até falam de Deus, mas a questão é, o viver Deus são para poucos. Viver Deus chama-se relacionamento, não é emoção, não é pura e mera emoção. Hoje eu estou aceitando Jesus Cristo, mas vem uma dificuldade em sua vida, abandona Jesus Cristo, abandona o caminho, porque não teve raiz. E na pesquisa que eu estudei, a maioria dos jovens estão em depressão. Essa nova geração está em depressão. E muitas das vezes, sabe o que acontece? Cometem o suicídio. Tiram-lhe a própria vida e muitas das vezes se cortam, se machucam, mutilam, tanto porque falta a presença do Espírito Santo de Deus. Vamos abrir em 1 Pedro 5, 1 Pedro capítulo 5, quase aí no finalzinho da Bíblia. 1 Pedro 5, versículo 5. 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 5. E nós vamos ler aí até o 11. Diz assim: peço igualmente aos jovens, estejam sujeitos aos que são mais velhos, que todos se revistam de humildade no trato de uns para com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. Portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, os exalta. Lancem sobre Ele todas as suas ansiedades, porque Ele cuida de vocês. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como leão, que ruge procurando alguém para devorar. Resistam-lhe, firmes na fé, certo de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos igual a de vocês. E o Deus de toda graça, que em Cristo os chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar e fortificar e fundamentar vocês. A Ele seja o domínio para sempre. Amém. Aqui o nosso irmão e apóstolo Pedro está dizendo: você está passando por sofrimento, você está passando por dificuldade, não é somente você não, em todo mundo os nossos irmãos também estão sofrendo, mas rico é Deus, poderoso é Deus para nos ajudar
nos sofrimentos, nas tribulações, nas adversidades da vida. No mundo tereis aflições, está dizendo Jesus Cristo, o qual está presente nesta reunião, nesse culto. Jesus está aqui. Glória a Deus. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Sabe o que Jesus faz? Ele te ajuda. Vem cá, meu filho. E sabe o que o mundo faz? Ele te empurra lá para baixo, para o buraco. Jesus Cristo, nosso Deus, Ele nos ajuda na caminhada cristã. Ele nos pega pelos nossos braços, Ele nos abraça, Ele nos ajuda, porque Ele é Deus. Jesus, Ele é Deus. Glória. Filipe disse para Jesus: Jesus, quando é que você vai me apresentar o Pai? E Jesus disse para Filipe: Filipe, há quanto tempo tu estás comigo? Como diz, mostra-me o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai que me enviou. Jesus era Deus também. Jesus é o Deus encarnado para a humanidade, para a salvação de todo aquele que nele crê. E Ele é o único que deve receber toda honra, toda glória e toda adoração, porque foi Ele, há mais de 2000 anos atrás, que esteve lá naquela cruz, sofrendo por você, agoniando naquela cruz, por você. Ele sofreu por você. Ele se agoniou naquela cruz, porque maltrataram Ele, crucificaram Ele, açoitaram Ele, cuspiram na cara dele, bateram no rosto dele, na cara dele, machucaram Ele, por você, mas Ele ressuscitou, nos dando vida, e vida com abundância. Ah, pastor, eu estou passando por um problema. Eu vou sair da igreja, não aguento mais. Pastor, o irmãozinho falou mal de mim. Eu vou sair da igreja, pastor. Fé frajuda. Enquanto os nossos irmãos lá na África estão dando a própria vida, estão sendo enterrados vivos, estão sendo esfolados por amor a esta palavra. Que fé frajuda essa sua? Fé frajuda. Vai dar vida por Jesus Cristo, porque Ele te deu a vida. Aleluia. Vocês sabiam que tem irmãos nossos lá na África sendo enterrado vivo por causa da palavra de Deus? E muitas das vezes você está questionando e dizendo: o irmãozinho olhou para minha cara, eu não volto mais naquela igreja. O irmãozinho falou mal de mim, eu não volto mais naquela igreja. O pastor nem me cumprimentou, não vou lá mais. Fé frajuda. Aleluia. Aprendam com quem tem maturidade cristã. Anda com quem tem maturidade cristã. Sabe por quê? Porque você vai crescer. Aleluia. Se você andar com águia, você vai ficar igual a águia. Mas anda com urubu para você ver, você vai afundar. É como nosso irmão Beto cantou o cântico aqui e disse: quero crescer com o Senhor. Nós temos, irmãos, que crescer. Me desculpa aqui o tapa, mas eu tenho que pôr para fora. Eu tenho que pôr para fora, sabe por quê? Para a vida de vocês ter alicerce. É para vocês dizerem igual o apóstolo Paulo: eu aprendi a ter fome, mas eu comecei a agradecer a Deus. Eu aprendi só a ter arroz e feijão e ovo lá em casa. Glória a Deus! Aleluia. Eu aprendi a ter somente ovos. Eu vou fritar esse ovo e vou comer.
Porque muitos, até mesmo entre nós, ficam escolhendo alimento. Ah, se não tiver carne, ah, se não tiver estrogonofe, eu não como. Então, morra de fome. Vai passar fome, então morra de fome. Aprenda com as circunstâncias da vida, porque a vida, muitas das vezes, ela é pesada conosco. Tenha maturidade cristã, tenha alicerce, porque quando vier o vento, não vai te derrubar. Quando vier o vendaval, você está firme na palavra, você está firme com Jesus. Nosso irmão cantou aqui: vou seguindo, e vou seguindo para o alvo. Vou seguindo para o alvo, eu vou a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou seguir, conhecendo eu quero mais. Vamos lá, igreja. Senhor, te quero. Senhor, te quero. Quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou. Quem é o alvo de vocês? Jesus Cristo, a vida eterna. Aplauda o Senhor. Glória ao Pai, glória ao Filho, glórias e glórias ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. Vamos largar de mimimi. É adolescente que está com 11, 12 anos que fica os mimimi, as briguinhas. Nós não somos mais meninos, nós somos maduros no Evangelho. Vamos apoiar em Jesus Cristo. Somos maduros nele. Você já viu como é que é adolescente? Obrigado. Você já viu como é que é adolescente? Já viu, Beto? Adolescente que fica assim, irmãos. Mas aqui não, nós somos maduros. Aqui você carrega um nome que está acima de todo nome. Você é um procurador de Deus aqui na terra. Deus, ele outorgou uma procuração, te dando os poderes, confiando os poderes para você pregar o Evangelho, ganhar almas para Ele. Você tem a maturidade cristã? Você tem a maturidade? Eu conheço pessoas que, se tiver o arroz com ovo, ela vai comer e vai dar glória a Deus. Mas conheço pessoas, Beto, se não tiver carne, não tiver um banquete, ela não vai comer. Aí sabe o que dá vontade de falar? Então morra de fome. Você está rindo? Eu conheço pessoas. Eu conheço pessoas que, quando a minha mãe cozinhava para um batalhão, ela está aqui, Maria Elizabeth, ela cozinhava para um batalhão, mas se não tivesse uma carne, se não tivesse algo especial, começava a criticar ela. E ela fazendo o favor de matar a fome das pessoas, porque ela não é obrigada a fazer almoço para ninguém, mas a pessoa lá ainda criticava ela. Ah, mas hoje só não fez carne. Eu só não vou falar o nome aqui. Ou ele fala assim, suando de novo. Vocês estão rindo? Não sei falar. Mas lá em casa, de vez em quando, bate aquela fome de noite, eu falo assim, minha esposa, sobrou aquele arrozinho gostoso? Frita lá uns 2 ovos para mim, eu vou mandar para dentro. Nós temos que contentar, irmãos. Sabe por quê? Nós estamos aqui de passagem. A nossa pátria não é aqui, a nossa pátria é celestial, é o céu. A nossa pátria é o céu. Então, quando vier a tribulação na sua vida,
quando vier adversidade na sua vida, você vai dizer igual o apóstolo Paulo: posso todas as coisas em Jesus que me fortalece. Porque todos nós aqui passamos por adversidades. Todos nós passamos pelas tribulações. Então nós vamos dizer igual o apóstolo Paulo: eu posso todas as coisas em Jesus que me fortalece. Você vê aí cada caso aí de feminicídio. Por quê? Porque o homem está despreparado emocionalmente. Você vê casos aí que a pessoa está suicidando. Por quê? Porque estão despreparadas emocionalmente. Infelizmente, a doença do século 21 chama-se depressão. E depressão é uma doença que precisa ser tratada. Mas muitas das vezes, essa depressão, ela vem acompanhada de demônios. Tira a sua própria vida, seu trouxa, seu burro. Dá cabo da sua vida. Você perdeu tudo, dá cabo da sua vida. Muitas das vezes a pessoa escuta até vozes. Seja na adolescência, ou seja também pessoas mais de idade. Aqui no bairro teve vários que suicidaram. Teve um jovem aqui na rua de cima que pegou a arma da mãe e suicidou. 14 anos de idade. Teve um empresário aqui no bairro Padre Eustáquio que suicidou. Por quê? Porque falta Deus na vida deles. Falta a ausência do Espírito Santo de Deus. Então essa é a palavra nesta manhã que eu tenho para você. Digo isto, não porque esteja necessitado. Ali os irmãos filipenses estavam levando uma oferta para o apóstolo Paulo, aprisionado em Roma. Uniram-se, juntaram-se, deu uma oferta de comida para ele, deu uma oferta até mesmo financeira para ele. Digo isso, versículo 11. Não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade, e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância. Maria Elizabeth está aqui. Antes de se tornar rainha, ela padeceu muito lá atrás. Até fome ela passou. Está aqui minha mãe, não me deixa mentir. Passou necessidade financeira. Antes de se tornar rainha. Antes de você se tornar rei, Deus vai colocar você primeiro na prova. Antes de você se tornar rei ou rainha, Deus vai colocar você na prova primeiro, para você ver se vai passar no teste. Lembra-se de Abraão? Abraão, eis-me aqui, Senhor. Pega o seu único filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e ofereça em holocausto para mim. Sabe o que Abraão fez? Ele não ficou questionando Deus. Ele pegou o seu único filho, a caminho de 3 dias no monte, falou assim: agora, Senhor, eu vou entregar meu único filho para você. Quando ele pegou aquele machado, Maria Elizabeth, quando ele pegou aquele machado para cortar o menino, para imolar o menino, do céu bradou-se numa alta voz: Abraão, Abraão. E ele diz: eis-me aqui, Senhor. Não faça isso, porque agora eu vejo que tu temes a Deus. Abraão passou da provação para a aprovação. Há uma diferença entre provação e aprovação. Muitas das vezes Deus vai colocar você em provação para você ser aprovado, para você ser aprovada por Ele. Aí você pode esperar
os céus se abrem a seu favor. Não faça isso, Abraão, porque hoje eu vejo que você teme a Deus a ponto de entregar tudo o que você mais ama, o seu único filho. E sabe o que acontece entre eu e você? Deixamos muitas vezes Deus lá em 10º lugar, 20º lugar. E sabe o que a Bíblia diz? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Mas muitas das vezes eu e você deixamos Deus em 3º, 5º, 8º lugar. Deus tem que ser o primeiro. Deus tem que estar em primeiro lugar na sua vida. Não é os seus bens particulares, não é o valor da sua conta bancária, não é o seu sentimentalismo com time de futebol, com idolatria, com parentes, amando mais mamãe e papai do que Jesus Cristo, amando mais filhos do que Jesus Cristo. Vocês sabiam que tem pais que amam mais os filhos do que Jesus Cristo? Eu conheço vários. Pessoas amando mais parentes do que esse evangelho. E Jesus disse que aquele que deixar pai e mãe por minha causa, esse é digno de mim. Coloca Deus em primeiro lugar na sua vida. Deus tem que estar em primeiro lugar. Não somos fanáticos, já disse isso aqui. Somos temperados. Sabemos o que é certo e sabemos o que é errado. Sabemos dosar as coisas, mas devemos colocar Deus em primeiro lugar da nossa vida. E do alto bradou aquela voz: Abraão, pela sua atitude, pelo seu ato de fé, está vendo aquele cordeirinho ali? Entre os galhos do arbustre? Pode pegar aquele cordeirinho e ofereça ele aqui no altar, em lugar do seu filho. Deus, Ele já deixa tudo preparado para mim e para você, mas muitas das vezes iremos passar por provação. E é da provação para a aprovação. Maria Elizabeth, minha mãe, antes de se tornar rainha, teve que padecer lá atrás. Só eu conheço a história dela. Mãe de 9 filhos, batalhadora, trabalhadora, lutadora. Chegava na hora do almoço, faltava o alimento para comer. Faltava o arroz, faltava o feijão. E aí, pastor? Se vira nos 30. Agora imagina que foi só ela? Não. Todas vocês passaram, e todos vocês passaram por dificuldades lá atrás. Mas sabe uma coisa? O passado só tira uma coisa boa. O que é, pastor? Experiência. Do passado eu só vou tirar uma coisa boa, Beto. Chama-se experiência. Para que no presente e no futuro eu não venha errar mais. Então essa palavra, meus irmãos, para mim e para você nesta manhã, que você possa ter a maturidade cristã e que você possa dizer, igual ao apóstolo Paulo: chegou a adversidade na sua vida, chegou a tribulação na sua vida, você vai dizer: eu vou passar rindo e glorificando a Deus nessa adversidade. Eu vou passar rindo e glorificando a Deus nessa adversidade, nessa tribulação, porque eu posso todas as coisas em Jesus que te fortalece. E você pode mesmo, porque Ele te ajuda. Jesus, Ele te ajuda na caminhada. Abra o seu coração lá no seu quarto. Eu costumo dizer que o melhor quarto de oração é lá na cabeceira da sua cama onde você dorme. É lá que você tem que abrir o seu coração para Deus e orar. É o melhor lugar que eu vejo. Não é no monte, não é na igreja. O melhor lugar é você entrar lá no seu quarto, fecha a porta e você começa a orar, abrir seu coração para Deus, lá no quarto seu de oração. Defendo o monte? Defendo. Defendo a igreja? Defendo.
Mas o melhor lugar, Beto, é lá no nosso quarto de oração. A nossa intimidade com Deus, nosso relacionamento com Deus. Abra o seu coração, conversa com Deus, porque pode ter certeza, Deus vai te honrar. Essa é a palavra que eu tenho para vocês. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos aplaudir o Senhor Jesus Cristo. Glória ao Pai, glória ao Filho, glórias e glórias ao Espírito Santo de Deus. Irmãos, chegou um momento também que é lindo. O momento de nós entregarmos os dízimos e as ofertas ao Senhor. Pastor, mas Deus não precisa do dinheiro. Veja bem, irmãos, Deus pode fazer tudo sozinho. Mas Deus quer que você se torne colaborador dessa obra dele. Por que essa loja está com as portas abertas? É por causa de vocês. Porque vocês ajudam essa igreja na expansão do Evangelho. Vocês se tornam colaboradores, ajudadores. Agora pode ter certeza, quando Deus fala, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, assim diz o Senhor, e fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós bênçãos sem medida, você pode ter certeza, que quando você tem atitude de fé, de entregar o dízimo, que é dele, porque tudo é dele. Muitas das vezes nós achamos que tudo é nosso, mentira. Eu estou aqui de passagem. Eu já relatei uma vez aqui que eu estava viajando, eu, minha esposa e minha filha. Estava subindo no avião. Avião da Gol. E a turbina fazendo esse barulho. Aí chega lá em cima, aquele silêncio. Eu pensei assim, não sei se esse avião cai agora. Nós vemos aí cada caso, meu irmão. Lembra-se dos Mamonas Assassinas? Lembra-se daquela cantora Marília Mendonça? Ou seja, estamos aqui de passagem. Mas muitas das vezes nós achamos, eu tenho um palácio. Senhor, não leva nada. Eu tenho a minha conta bancária, altíssima. Estamos aqui de passagem. Vocês estão rindo? Passagem. Porque tudo é do Senhor. Sabe o que Deus, a Bíblia fala?